Glória a Deus. Amém, amados. Não tem como não agradecer ao Senhor por os amigos, irmãos que estão aqui nessa noite. Em especial, pastora Luísa Laranjeira, pastora Miriam, pessoas, pastor Marco, que têm orado por nós, têm sofrido conosco e têm sempre estado ao nosso lado nos momentos mais difíceis que já passamos. Eu quero ser grato ao Senhor, pastora Luísa, por a vida da senhora, da pastora Luísa, do pastor Laranjeira e de toda a tua família que tem sido ali para nós verdadeiros amigos em Cristo Jesus. Pastora Neide, quero louvar a Deus pela sua vida, viu? Está aqui nessa noite. Pai do pastor Léo está lá atrás, olha lá. Estou vendo ele daqui lá do lado do Guilherme, parece que é o Guilherme, entendeu? Quero louvar a Deus pela sua vida, viu, servo do Senhor, presbítero de Deus, está aqui nessa noite. Quero louvar a Deus também. Se tem algum pastor no nosso meio e não está aqui na frente, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Irmãos de outras congregações, que o Senhor possa fortalecê-los no Senhor e fazer com que vocês avancem, porque essa é a ordem de Deus para a vida do crente que crê na sua palavra. Louvar a Deus por cada pastor de congregação, Penorte, Santo Antônio, Samambaia, Sol Nascente, que tem estado conosco durante esses 7 anos, e temos mais pelo menos alguns 70 anos para frente, para continuarmos juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas eu quero deixar o Salmo 126, que expressa o consolo para aqueles que choram. Você já chorou? Ou se você está chorando hoje por uma causa que não vê solução, escute essa palavra aqui nesse cântico de romagem, que ele vai trazer um consolo ao teu coração, diz a palavra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Vou repetir: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus molhos. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Talvez nós choramos tanto no dia a dia, e tem hora que paramos para perguntar ao Senhor: e agora? É com palavra de consolo para você. Guarde-a no teu coração e você será alimentado poderosamente para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero rapidamente, porque o tempo passa, falar desse amigo, desse homem que nos conheceu, formamos ou começamos um relacionamento, amizade, pastor para pastor. É o pastor de igreja, tem ministério. Eu quero agradecer a Deus, pastor Marcelo, pastor Jeová, pela igreja Batista Ebenezer, por o Senhor estar aqui nessa noite conosco. É um amigo, já esteve ministrando lá na L, e naquele dia que ele esteve lá, o ano passado, disse: eu quero levar o pastor Magno no aniversário da igreja de 7 anos, e Deus nos permitiu que ele tivesse um tempo para poder estar aqui conosco, cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas. Então, ali já tive também na igreja onde ele está à frente, uma igreja linda. Quem já foi lá comigo sabe, era no Recanto da Ivê, uma igreja tremenda, que é a Batista Ebenezer lá. E eu quero, nessa noite, falar desse amigo. É um pastor amigo, temos relacionamento, e é muito bom a gente poder trazer um pastor de casa. Você sabe que está aqui com a filhinha, ó, do lado, tem filho, tem esposa, tem igreja, tem ovelha. Isso é muito bom. Então eu queria que vocês nessa noite recebessem o pastor Magno da igreja Batista Ebenezer. Uma salva de palmas para ele. Amada igreja, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Prazer estar aqui com os irmãos esta noite, podendo cooperar em mais um aniversário desta igreja
que tem sido um referencial nesta cidade. Já ouvia muito bem falar do pastor Braga, através da pastora Luísa, da pastora Mia, pastora Guilmar também, e fui agraciado por Deus de poder conhecê-lo melhor, tendo a oportunidade de estar através do irmão João Neto, há um tempo atrás, ali na igreja, pela primeira vez na QNL, e hoje louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui cooperando com os irmãos nessa data tão importante, que é o aniversário de 7 anos da comunidade Fruto do Espírito. O pastor Baltazar é do Rio, o pastor Braga conversando aqui, falando que é de Belfor Roxo, né? Temos um amigo ali, o Jorge Anderson, o Gesiel Lima, e uma alegria ver o senhor com essa vitalidade, essa graça de Deus em ministrar. Todos os pastores presentes, qual o pastor Braga já havia citado, é uma alegria podermos juntos hoje estar aqui, e todo o povo de Deus. Quantos vieram aqui para festejar, para celebrar o Senhor, para adorar aquele que vive e reina para sempre? Vamos ficar de pé então? Nós podemos colocar sobre os pés. E irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 15. Livro de Josué, capítulo 15, os versos 16 e 19 são os versos que nós queremos iniciar essa ministração de hoje. Hoje, estamos aí, já foi citado, com muita propriedade, graça, né, que eu posso Baltazar, essa homenagem às mulheres. E Deus me trouxe ao coração e à mente esse texto que fala a respeito de uma mulher que nos traz um grande ensinamento. Existem pessoas na Bíblia, como Matusalém, que viveu 969 anos, e a Bíblia diz que depois que viveu 969 anos, ele morreu. É a informação que você tem a respeito de Matusalém. E da mesma forma, vemos a história de Axa, aqui nesse texto, do capítulo 15 de Josué, também uma história breve, curta, mas que acrescenta muito a nós. Você vai poder ver, acompanhar na leitura desse texto, o que fez Deus através desta jovem mulher. Capítulo 15, verso 16 de Josué diz: Disse Caleb: a quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou apoio Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. E então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Versículo 19, podemos ler juntos? Vamos lá? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Então deu-a as fontes superiores e as fontes inferiores. Maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome por esta oportunidade rica de estarmos aqui para celebrarmos ao Senhor, para engrandecermos o Teu nome, para reconhecermos a Tua grandeza, para ouvirmos a Tua voz. Dá-me graça nesta hora para comunicar a Tua palavra, o Teu conselho. Importa que o Teu nome seja exaltado. Importa que o adversário seja mais uma vez envergonhado. Importa que saiamos daqui declarando que só o Senhor é Deus. Importa que haja salvação, colheita, restauração, vitória em Cristo Jesus neste lugar.
Importa que a tua obra continue sendo feita através deste ministério, através da comunidade fruto do Espírito. Abençoa o teu servo, pastor Braga, pastor Eguiomar e todos os demais pastores deste ministério, obreiros, líderes, membros, todos sejam usados poderosamente pelo Senhor neste lugar. Te bendizemos, Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Vamos sentar, queridos. Lemos um texto de Josué, capítulo 15, onde Caleb, um dos príncipes de Israel, se levanta após anos de espera. Ele aguardava o resultado de um ato de obediência. Caleb, pai de Axa, ele, como príncipe de Israel, foi enviado junto com Josué para Canaã para espiar a terra prometida. Diferente de outros 10 príncipes, Caleb e Josué tiveram uma visão otimista da terra, da promessa. Os outros que foram com eles tiveram uma visão totalmente oposta. Olharam para a terra e, ao invés de vislumbrar a terra que Deus havia dito que estava entregando a eles como possessão, eles só fitaram os olhos na dificuldade, só olharam os problemas, só olharam os gigantes. E Josué e Caleb não. Eles tiveram um ânimo diferente, dizendo: o Senhor falou e Ele vai nos entregar nas mãos esta cidade. E os outros se tentaram desestabilizar todo o povo, dizendo que jamais poderiam conseguir aquela cidade, porque haviam gigantes ali. Esta igreja está comemorando o aniversário, usando o tema, que é o tema Vivendo, o quê? Vivendo a grande colheita. Mas eu pergunto, existe colheita sem semeadura? Eu me lembro de Gálatas 6, versículo 9, quando a Bíblia nos diz que nós devemos semear sempre. Nós devemos continuar, para não falhar. Eu quero abrir o texto, Gálatas, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 6, e o verso 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Diga o seu irmão: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitas pessoas deixam de receber o resultado da semeadura porque elas desfalecem no meio do tempo. No decorrer da caminhada, elas esmorecem e não prosseguem naquilo que se decidiram, se determinaram em alcançar. Esse texto nos diz que Caleb não fez isso, pelo contrário, ele lutou, ele venceu, e depois da morte de Moisés, diz a Bíblia Sagrada no capítulo anterior, no capítulo 14, que este Josué, que trouxe esse desafio para quem realmente conquistasse aquela cidade, Quiriat-Sefé, ele estaria dando a sua filha em casamento, e era um costume da época dar em casamento a sua filha para estabelecer uma aliança ou como uma recompensa. Esse Josué havia experimentado esta palavra e a promessa de Deus na sua vida. Diz o texto do capítulo 14 que Josué, passado 45 anos, Josué então se levanta e já vê que eles estavam estabelecidos na terra prometida, e ele então se posiciona dizendo a respeito de uma promessa que havia sido proferida a ele através de Moisés, servo do Senhor, que a ele seria dada, destinada uma herança, uma parte da terra. Então, se você observar do capítulo de número 13 ao capítulo 19, vai se falar no livro de Josué a respeito da distribuição da terra. Josué e Caleb tomaram por herança o que Deus havia prometido. Caleb então, ele reivindica, e a ele é dada a Hebron, a terra de Hebron, porque entenderam-se através de Josué, ele buscando ao Senhor,
que era de propriedade, era destinada a Caleb aquela herança. E então Caleb, ele recebe por herança Hebrom. E então ele tem a atitude de continuar expandindo, de continuar crescendo. Interessante que Caleb tinha 85 anos quando ele reivindicou esta promessa. 40 anos haviam se passado. Interessante que ele cita, quando faz esta reivindicação, ele diz que tal é a sua força agora, com 85 anos, quando ele recebeu a promessa. Ou seja, você que está aqui nesta noite adorando ao Senhor, comemorando esses 7 anos de igreja e comunidade fruto do Espírito, tal tem que ser a sua força quando a promessa começou lá no primeiro ano, quando você ouviu o Senhor falar que era necessário fincar as estacas desta igreja e ampliar as tendas da habitação, porque Deus tem uma promessa para esta igreja, Deus tem uma promessa para esse ministério, e a promessa que repousa sobre a igreja é a promessa que vem sobre a tua casa também. É a promessa que vem sobre as nossas vidas. Eu entendo à luz da Bíblia que quando nós estamos em aliança, quando nós estamos debaixo de cobertura, a palavra, a bênção que vem sobre o ministério é a bênção que repousa sobre você e sobre a sua casa. E Deus tem um propósito de fazer com que você continue forte. Foi por isso que a Bíblia nos traz no livro de Efésios capítulo 6, quando Deus usa o apóstolo Paulo para falar sobre a armadura de Deus, sobre o guerreiro espiritual, ele começa dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes. Igreja, o Senhor quer te ver mais forte do que ontem. Deus quer te ver firme, porque a promessa chega quando você está fortalecido em Deus. Deus não vai entregar nas mãos daquele que se acha fraco, como aqueles 10 espias que achavam: olha, nós somos aos olhos deles como gafanhoto. Só que Josué e Caleb não. O Senhor vai nos entregar nas nossas mãos. Foi Ele quem prometeu. Eu pergunto: Deus mente? Deus falha? Jamais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai se cumprir na sua vida cada uma das promessas que Ele tem liberado sobre nós. Mas o texto fala de Axa. Caleb recebe por herança Hebrom, e ele expulsa ainda aos 85 anos 3 gigantes. E ele então lança uma palavra dizendo: aquele que derrotar a cidade de Kiriat Sefé, ele entrega à mão de sua filha Axa. E Axa traz a nós exemplos, atitudes de uma mulher de visão, de quem tem recebido de Deus e pode ter atitudes louváveis. Eu vejo que no versículo lido, Axa, o seu pai dá a ela uma terra, e ela observa essa terra, e ela então, ao receber essa terra, esse presente do seu pai, por ter contraído matrimônio, Axa então tem uma atitude. E eu percebo na Bíblia que a vida cristã, a vida com Deus, não pode ser uma vida só de palavras. Deus espera de nós muito mais que palavras, verbalizar palavras. Deus espera de nós atitudes. Deus, Ele deu-nos esse exemplo. Ele nos mostra que Ele teve tamanha atitude para conosco, que em Gênesis 3,15 Ele faz a promessa de mandar através do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já faz a promessa do seu filho que seria enviado. Ou seja, Deus nos dá prova de que Ele quer ver em nós atitude.
Diz a Bíblia em João 3,16 que Ele amou-nos de tal maneira e nos ama, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai ser vencido pelos gigantes se você tiver uma vida de atitude. Que atitude teve Axa? A Axa teve a atitude de influenciar o seu marido. Ela teve uma atitude positiva. Foi citado aqui o exemplo de Eva. Eva teve uma atitude negativa, influenciou o homem a comer do fruto que não lhe era permitido comer. Mas eu vejo no livro de 1 Samuel capítulo 25 a citação de uma outra mulher que teve, a exemplo de Axa, uma atitude louvável. A Bíblia conta que Davi estava muito cansado com os seus soldados, pelejando, estendendo, guerreando, ampliando o seu trabalho de conquista. Davi então se vê exausto, desanimado, os seus soldados, muitos deles até frustrados, decepcionados. E então Davi pede um dos seus moços para ir até Nabal, pedir a ele que lhe conceda um pouco de comida, de alimento para os seus soldados e para si. E então Nabal tem um comportamento louco. O seu nome Nabal fala de loucura, homem louco, homem sem entendimento. E ele de maneira louca diz: quem é Davi? E quem é Jessé? Nem conheço Davi. Quem é Davi para que me importe com ele? E Davi toma conhecimento disso e logo diz: olha, tira minha vida se hoje ainda não acabar com todos os homens da casa de Nabal. O servo da casa de Nabal vai até a sua esposa Abigail e diz a ele: olha, Davi trouxe os moços até Nabal para pedir-lhe comida, para pedir-lhe alimento. E Davi havia outrora protegido Nabal e a sua herdade de outros povos, e não lhe tocou em nada que lhe pertencia. Então Abigail soube disso, e sabendo que Davi viria para exterminar sua casa, ela então se antecipa, pega ovelhas, pega mantimento e vai ao encontro de Davi. E ela chega a Davi e disse: conta a ele que não traga juízo sobre a sua casa e não leve em consideração a posição louca do seu marido. Abigail toma a atitude de buscar uma conciliação com Davi, e ela ainda diz que não suje a mão do rei de sangue, de Davi de sangue, do homem de Deus de sangue, com Nabal, porque o Senhor cuidará dele. E então Davi dá ouvidos à atitude daquela mulher que lutou pela sua casa. Ela teve a atitude de buscar proteção para a sua família. E Davi ouviu a palavra daquela mulher, Abigail. Ela teve uma atitude louvável. Depois ela volta e conta para o esposo o que havia acontecido, e diz a Bíblia que o coração dele fica petrificado por uns dias, e ele passa mal por um período e depois vem a morrer. E essa mulher Abigail passa a ser esposa de Davi. Mulher de atitude, mulher que protegeu a sua casa. Se é para Jesus é mais alto, é mais forte, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que teve atitude, uma mulher que exerceu influência. Eu pergunto: que tipo de influência estamos tendo dentro da nossa casa? Que tipo de influência estamos exercendo sobre os nossos filhos? Ou mais, que tipo de influência estou tendo dentro da igreja, entre os meus irmãos? Será que eu estou sendo como aquele que anima ou me protege? Ou estou como aqueles que desanimam e expõem? O amigo certa feita disse que o amigo a gente sempre nunca expõe, a gente protege.
E quando a gente vive a vida cristã, a gente vai sempre pensar nas consequências de um ato, de uma atitude que nós empenhamos e tentamos fazer. Aqui o texto mostra que Axa teve atitude. Ela desceu do jumento e foi até o seu pai para falar com ele. Ela influenciou o marido. Ela disse: não, mas vamos lá, vamos falar com ele, porque ele pode mudar. Às vezes, ao invés de termos uma atitude positiva, as pessoas, elas têm a tendência de abrir a boca com quem não tem como resolver o seu problema. Ao invés de buscar solução, elas choram as lágrimas, as mágoas, se sentindo vítima. E à luz da Bíblia eu vejo que todas as pessoas que se colocam como vítima nunca alcançam o tempo de colheita. Elas nunca experimentam vitória. Elas vão estar sempre se sentindo prejudicadas. Mas Axa não fez isso. Axa nos mostra também que nós precisamos ter a atitude de não deixar as coisas piorar. Às vezes as pessoas procuram resolver o problema quando já não tem mais saída, quando já tem se trago muito dano, muito estrago dentro de casa, na igreja, na vida pessoal. Diz o texto que esta mulher, ela tomou a atitude de não deixar a coisa piorar. Ela não se contentou com o pior. Ela se levantou e disse: olha, vamos procurar aqui, antes que as coisas piorem, vamos buscar uma solução. Vamos falar com quem? Vamos falar com meu pai. Foi ele quem deu a terra a nós, e ele pode reverter isso aí. Ele pode mudar essa situação. Essa mulher, ela chegou e disse: olha, pai, nós viemos aqui para dizer que o Senhor nos deu terra seca. E ela não desfez da terra, ela não reclamou da terra. Não, ela só disse, ela fez uma observação realista. Ela disse: o Senhor me destes terra seca. Isso mostra que nós não podemos aceitar a crise como palavra final. A coisa não está boa, coloca uma vírgula. Se não está boa, é porque não acabou ainda. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. O ponto final tem que ser vitória. O ponto final tem que ser colheita. Tem que ser um resultado positivo. E às vezes nós não estamos tendo um resultado positivo porque as nossas atitudes, elas não estão sendo coerentes com o propósito, com o projeto de Deus para a nossa vida. E eu me lembro do Salmo 1, que diz sobre um resultado positivo na vida daquele que teme a Deus. A Bíblia fala no Salmo 1 o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, em ouvir a voz do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros ou correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha e não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Será bem sucedido. Mas para ser bem sucedido, qual a atitude do crente? Ele não pode andar no caminho dos ímpios, ele não pode se deter no caminho dos pecadores, ele não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Se você tem que se assentar na roda, senta na roda dos esclarecedores, do povo de Deus aqui, ó, dos ungidos, do seu líder. Senta com quem tem o mesmo espírito. Eu me lembro de Jesus indo para a casa de Jairo. Chegou na casa de Jairo, Jairo queria um milagre na sua casa. Jairo tomou a atitude de chamar Jesus. Ir atrás de Jesus. Era um príncipe, um homem importante, mas ele abriu mão da religiosidade, da aparência, porque, irmão, quem fica querendo dar satisfação aos homens deixa de temer a Deus. Você tem que dar um bom testemunho, mas em primeiro lugar você precisa ter temor a Deus, porque aí você não vai se deter no caminho dos ímpios, você não vai ouvir o conselho dos ímpios, você não vai se deter no caminho dos pecadores. Os pecadores que estão ali, você não vai desprezar, não. Você vai se posicionar e dizer: olha, isso aí não faz parte da minha conduta.
não faz parte das minhas atitudes, da minha fé, da minha regra de fé e prática. Você, pela sua postura, você não precisa falar, não precisa brigar com ninguém. É a sua maneira de agir, é a sua maneira de se portar que vai dizer a quem você pertence. Essa igreja pertence ao Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Coríntios que Ele nos comprou com bom preço, preço de sangue, com alto preço. E você precisa tomar então um entendimento de que se você quer prosperar, se eu quero prosperar, se eu quero ver colheita, bons resultados, eu vou precisar ter atitudes diferentes diante da vida, porque é no curso da vida que as coisas acontecem. Às vezes a gente pensa que a vitória só vem no culto, mas tem vitórias que vêm na caminhada, é lá na sua casa. Veja que Áxia foi dada por esposa a Otiniel, que Otiniel aceitou o desafio, e logo nesse percurso de ir para casa, ela voltou e foi conversar com seu pai e foi abençoada. É no dia a dia, irmão, não é só aqui. Aqui é muito fácil, é bom e é agradável estar unidos, irmãos. Mas a vida, a colheita, os resultados positivos, eles vêm mesmo pela nossa atitude lá fora. É na faculdade, é no trabalho, é em casa, é no convívio com a esposa, com os filhos, que nós damos testemunho da nossa fé. E há quem diga que a melhor mensagem que se pode ouvir é o teu testemunho. É você dizer: Deus fez isso na minha vida, o Senhor me abençoou, o Senhor abriu a porta, o Senhor me agraciou, o Senhor, na comemoração de 7 anos de aniversário da minha igreja, o Senhor com muito poder, Ele abriu portas. É o seu testemunho que faz a diferença, irmãos. E a Áxia pôde dar testemunho. Ela não se contentou com o pior. Tem pessoas que recebem algo e escrevem: por que me deram isso? Reclamam. Como Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, mas não valorizou. Trocou por um prato de lentilha. Trocou o eterno pelo temporal. Trocou o mais importante pelo emergencial. Não troque. Não deixe a carne falar mais alto. Não queira satisfazer por um momento, em troca, abrindo mão daquilo que é eterno. Valorize aquilo que Deus tem liberado para a tua vida nessa caminhada com Ele. Não abra mão. Esaú abriu mão por causa da fome. O prato de lentilha vendeu a bênção da primogenitura e Jacó tomou posse. E lá na frente ele teve que se consertar, mas ele soube valorizar o que realmente tem valor. Sabe o que tem valor? Tem valor tudo aquilo que você recebe da parte do Senhor. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, onde não há sombra de dúvida e nem variação. E quando você recebe de Deus, o inimigo não pode te tomar. Foi ele. Eu me lembro agora de um homem que lá em 1 Crônicas 4 vem falando, né, a genealogia. E aí, lá no versículo, se não me fala a memória, 19, aparece lá uma informação dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre que os seus irmãos. 9 e 10. Ele foi mais ilustre que os seus irmãos, porque Jabes, a sua mãe chamou Jabes porque o deu à luz com dores. Jabes lembrava sofrimento, aflição, dificuldade. Mas a Bíblia diz que um dia Jabes tomou conta de quem era Deus. E diz o texto que ele tomou uma iniciativa, ele teve uma atitude. Jabes fez o que você está fazendo aqui nessa noite. Jabes invocou o Senhor. Eu quero dizer que crente vai invocar a Deus aqui nessa noite e vai obter resposta de Deus aqui neste lugar. Diz a Bíblia que Jabes invocou o Senhor e disse: ó Senhor, a despeito do meu nome, da minha família, olhar para mim, lembrar de sofrimento, de tristeza, de dores, Senhor, se o Senhor me abençoasse muitíssimo,
Ah, se o Senhor alargasse, ampliasse as minhas fronteiras. Ah, se o Senhor estendesse a mão sobre mim, de forma que pelo inimigo não fosse afligido, não seja afligido. E aí o versículo termina: e Deus ouviu a oração de Jabes. Deus atendeu o pedido de Jabes. Por quê? Porque ele não se conformou. Porque ele teve a atitude, como Axa teve a atitude. Ela disse: olha, o Senhor me deu terra seca, pois eu preciso de água. Que bom que eu tenho terra. Ela não desprezou a terra, ela disse: eu preciso de algo mais. Quem está contente aqui, está satisfeito? Irmãos, nós vamos estar sempre precisando mais e mais e mais e mais de Deus. Por isso que nós oramos. Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vida, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Deus está trazendo chuva de bênção sobre a sua vida. Se você não desiste, você está prosseguindo, receba do Senhor. Vem chuva de bênção sobre você. Axa, com essa atitude, ela revelou gratidão. Ela tinha terra, mas ela não tinha água. Então ela disse: dá-me fontes. Hoje você está aqui, saiu do Egito, pode estar caminhando no deserto. Todo mundo enfrenta deserto, não tem jeito. Deserto é a oficina do crente, né? O campo onde Deus trabalha conosco é no deserto. É você e Deus, é dependência de Deus. E o deserto não é para te matar, é para te provar, é para ver o que está lá dentro do coração, é para revelar o poder de Deus, é para revelar o nosso nível de maturidade, é para revelar até que ponto você cresceu. Por isso que Deus permite a gente passar pelo deserto, para também Ele nos purificar. É um deserto que Deus vai tirando, né? Aquilo que está excedendo em nós, que precisa ser lançado fora, que precisa ser deixado para trás. Tem que ficar lá para trás mesmo. Aquelas lembranças ruins, aquelas atitudes, aqueles comportamentos, tem que ficar lá para trás. E aí Deus permite a gente passar pelo deserto. Só que tem um detalhe: você não pode ficar só nessa de permanecer no deserto. Você tem que chegar na terra prometida, viu? Tem uma Canaã para você, tem uma terra prometida, e isso nos leva a uma vida de perseverança. Nós não podemos parar. Você não pode escolher se contentar com terra seca. É preciso buscar as fontes de Deus. E é tremendo perceber que aquele que busca a Deus não busca num poço que seca, busca numa fonte que jorra para a vida eterna. Por isso que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem água viva fluindo de crente aqui nessa noite. Porque você não desiste, você não vai parar no deserto. Você tem que chegar em Canaã, você tem que chegar na terra prometida. Tem gigante? Tem gigante. Tem desafio, tem problema, mas eu vou enfrentar os problemas. Os problemas não foram feitos para parar. Eu gosto da frase do pastor Maquianso, quando ele diz que Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Você está nesse deserto aí para Deus te honrar, para Deus glorificar o nome dele na sua vida, nas nossas vidas. Quem quer profetizar a bênção de Deus na sua família, na sua vida aqui nessa noite? Profetiza. Por último, quero dizer que esta mulher, Axa, ela foi uma mulher que soube pedir. Nós precisamos saber pedir, como Jabes soube pedir, como Salomão soube pedir. Deus o separou como rei. Ele poderia pedir um exército numeroso, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir armas, ele poderia pedir tantas coisas, mas ele parou e pediu sabedoria. E com a sabedoria ele obteve todas as outras necessárias para estabelecer o reino. Nós precisamos olhar o que fez esta mulher. Diz a Bíblia que ela pediu da maneira correta. Ela soube chegar ao seu pai, ela soube se dirigir a ele com respeito, com consideração, da forma correta.
Tiago diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar o seu próprio deleite, para esbanjar, ou para dar satisfação aos outros, para se impor sobre os outros. Não, irmãos, sabe quando que você recebe bênção? Sabe quando você vê resultado da sua semeadura? Quando aquilo que você pede a Deus visa abençoar outras pessoas e glorificar o nome do Senhor. Aí a vitória é certa, aí a bênção chega, porque o seu pedido não é um pedido egoísta, porque evangelho, vida com Deus, não é o evangelho de dar, não, é o evangelho de doar. Tem pessoas que elas preferem viver eternamente como um pedinte do céu do que ser um doador de si mesmo. Nós precisamos aprender a ser doadores de nós mesmos, nos doar a Deus, nos dedicar a Deus, nos dedicar ao próximo, nos dedicar à nossa casa, nos dedicar à família, porque fazendo isso, você vai ver que as bênçãos vão chegar na sua vida com um propósito, porque tudo que Deus coloca na nossa mão não é sem propósito, tudo que Deus põe na nossa mão não é sem propósito. Jesus disse em João capítulo 13, que entre os homens se levantam autoridades para se acionar sobre o povo, mas entre nós não é assim. Aquele que se constituir como cabeça deve ser o que mais serve. E muitas pessoas levantam o peito, levantam a cabeça e dizem: Deus me colocou como cabeça e não como cauda. E elas esquecem que as pessoas que Deus colocou como cabeça têm uma história. Eu vejo um José que antes de ser colocado como cabeça, serviu seu pai, serviu seus irmãos, serviu a Potifar, serviu o carcereiro, para depois servir a Faraó e ser colocado como segundo no Egito. Eu vejo o próprio Josué que serviu a Moisés. Eu vejo o Eliseu que serviu a Elias. Eu vejo os discípulos que serviram a Jesus. E eu vejo o povo de Deus aqui na fruta do Espírito também querendo servir ao Senhor de todo o coração. Deus vai levantar você com o coração de servo. Deus vai responder a oração de crente aqui neste lugar, que quer receber para abençoar os outros, que não quer viver um eterno pedinte de Deus, mas quer ser um doador de si mesmo, abençoando tantos quanto o Senhor colocar à sua frente. Nós precisamos saber pedir. O que pediu o cego de Jericó à beira do caminho, o cego Bartimeu? Jesus passava, a multidão fazendo o alarido, gritando, conversando, poeira levantando, e aquele cego soube que era Jesus, e ele então levanta a sua voz e grita, e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve a oração, ouve o clamor, ouve o grito daquele cego e uma multidão imensa. E Jesus para e pergunta para o cego: que queres que eu te faça? Como diz o pastor Cláudio Duarte, aquele cego não pediu um cão-guia, ele não pediu uma muleta, ele não pediu uma esmola. Aquele cego pediu: Senhor, eu quero ver. E hoje Deus está perguntando para a crente aqui: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Aquela mulher, ela sabia o que ela queria. Ela disse: Pai, dá-me água. O Senhor me deu terra seca. E diz a Bíblia que Caleb deu a ela fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores falam de bênçãos espirituais, fala do vinho novo, fala do Espírito Santo. Bênçãos inferiores fala de bênçãos materiais, fala do trigo, da cevada, da necessidade de saciar a sua fome, de responder a uma necessidade cotidiana nossa, do dia a dia. Hoje o Espírito Santo está aqui também para entregar a nós
bênçãos superiores, fontes superiores e fontes inferiores. Deus vai tanto alcançar você nessa necessidade espiritual que você tem, como Ele vai também suprir essa necessidade material que você está vivendo aí. Deus é poderoso, como disse o apóstolo Paulo: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Interessante que Deus, Ele não supre capricho, vontade, né? Humana, não. O Senhor está pronto para ouvir o que Ele vê, a nossa real necessidade. Ele sabe o que você precisa, e você passa pela prova até para entender: não, o que eu estou precisando mesmo é de paz, não, o que eu preciso mesmo é de harmonia, não, o que eu preciso mesmo é de cura divina. Deus prova-nos, irmãos, justamente para que nós entendamos o que realmente nós estamos precisando, porque muitas vezes nós ficamos reclamando daquilo que não temos e não valorizamos aquilo que já recebemos de Deus. E Deus permite algumas situações para que nós valorizemos aquilo que Ele já nos deu, porque quando você valoriza o que Deus já te deu, você se torna habilitado para receber o que Ele ainda não entregou para você. O que diz a Bíblia? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Quem quer receber muito de Deus nessa festa, começa a valorizar o que Deus já te entregou desde ontem, porque você vai receber muito mais. Eu convido você para ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor neste lugar. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem vitória para você aqui nesta igreja. Deus te trouxe aqui para te fazer prosperar, mas Ele quer te ver em nós atitudes. O nosso Deus, Ele responde a atitudes. A nossa fé, ela é provada em atitudes de entrega, de ousadia, de confiança. Veja a atitude de Saul: quis dar satisfação para os outros, todo mundo vazando e a luta chegando, os inimigos cercando, e ele não esperou Samuel, agiu na sua vontade própria. Irmão, se você está vivendo um tempo de silêncio de Deus, sabe o que Deus está falando com você? Você fica pedindo a Deus uma resposta, e você vê a resposta demorar, ela não vem, e você ouve só aquele silêncio. E Deus está dizendo para você que esse silêncio é a resposta para você. Esse silêncio é Deus te dizendo que você precisa continuar esperando, aguardando, como Elias aguardou naquela caverna. E Deus, no tempo certo, veio e falou com ele, aquela brisa suave. Veja se Saul tivesse esperado. Quando ele terminou de apresentar o sacrifício, chegou Samuel, disse: hoje de ti é tirado o reino. Porque a atitude dele não foi uma atitude de confiança. Ele se antecipou. Quer ver vitória? Quer receber colheita? Tem tempo certo para colher as bênçãos espirituais. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Ele não chega antes e nem chega depois. O homem, as pessoas podem olhar: meu Deus, acho que Deus chegou antes. Aí pronto, diz que chegou depois. Chegou lá na casa de Isabel e falou para Zacarias, quando ele entrou no templo: senhora, tua mulher está de idade avançada, mas ela vai conceber o filho, e tu vai colocar o nome de João, e porque tu riu, tu vai ficar mudo até o dia do menino nascer. E ele, todo mundo viu que João estava, admirado da visão do tempo que ele entrou para oferecer o sacrifício. Para alguns, olha, chegou atrasado. Já para Jesus, chegou em Maria antes de desposar com José, o anjo chega: vou antecipar. Porque, irmão, vida cristã não tem que ser do meu jeito, do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Às vezes a gente quer que esteja no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Deus está falando: não, fica quieto. Eu ri demais do pastor Cláudio agora no rap. Ele disse que o pai dele pregava
E o pai dele fazia todo mundo chorar, né? Pregava, a pessoa chorava, se comovia com aquela mensagem. Oh Deus, aquele jeito dele engraçado, né? Me dá isso aí, Deus. Eu quero ter essa unção. Eu quero pregar e as pessoas chorar, se derramar na tua presença, Deus. Mas que Deus olhou para ele e falou assim: oh rapaz, eu faço como eu quero. Recolhe a tua insignificância. Teu pai, eu faço as pessoas chorar quando ele fala, mas você vai fazer o povo vai rir. E a obra vai ser feita do mesmo jeito. Deus vai alcançar aquela vida. Então não adianta, irmão, a gente querer que as coisas sejam do nosso jeito. Às vezes a gente chega até no líder, né? Quantas vezes na igreja eu pensava com o meu pastor, não podia ser assim. Não é do jeito de Deus. Mas você olha, não, a parede podia ser de outra cor. Não é do jeito de Deus. Deus revelou para o pastor Braga e vai continuar revelando. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deus não quer que você desfaleça. Você só não vai colher se você desfalecer. Se você esmorecer no meio do caminho, seja como Josué, permaneça forte. O tempo vai passando, os anos vão chegando e você vai ficando forte como no dia em que você recebeu a promessa do Senhor. Porque Deus não vai entregar para fraco, Deus vai entregar para forte. Se fortaleça em Deus. Levanta a tua mão para o céu e começa a falar com Ele agora. Diga: Deus, eu quero me fortalecer. Eu quero receber a tua promessa. Eu quero receber mais do teu Espírito Santo. Eu quero receber mais da tua graça. Eu quero receber mais ousadia. Eu quero andar em fidelidade. Eu quero ter a atitude correta. Eu quero ampliar o lugar onde eu estou. Eu não vou ficar acomodado. Eu vou andar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Eu vou andar em confiança com o Senhor. Eu vou ouvir a voz, eu vou esperar a ordem de Deus. Sua bandeira, a escuridão, seja feita tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra, como no céu. É que você saia daqui experimentando a graça dele, do perdão dele, da misericórdia dele. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Se você está aqui nesta noite e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lembrar que aquele que confessa Jesus diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que o negar diante dos homens, também ele o negará diante do Pai que está nos céus. Por isso hoje você tem essa oportunidade de ter essa atitude de fé e de entrega, porque existe a fé para a salvação, e ela é a obra do Espírito Santo em nós. Se você está aqui, você ouviu essa palavra e você deseja entregar sua vida para Jesus, Deus te dá para a sua mão. Nós queremos conhecer você, queremos abençoar a sua vida, orar por você e pela sua casa. Temos alguma vida aqui nessa noite, alguma pessoa que deseja entregar sua vida para Jesus? A igreja está orando por você. Você que percebe alguém do seu lado que ainda não entregou sua vida para Jesus, pergunte para ela: você não quer hoje fazer essa entrega? Deus honra a atitude. Deus quer ver a tua atitude. Se com tua boca você confessar, o Senhor declara que você é salvo. Se você crê que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Temos alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão, se você quer fazer.
ou você que deseja reconciliar, estava distante, afastado, dê um sinal com a sua mão, diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero reconciliar, eu quero renovar o meu compromisso com Ele. Você pode vir à frente. Enquanto isso, eu pergunto: quem são aqueles que nesta noite querem assumir um compromisso de ter atitudes positivas? Você reconhece que tem tido atitudes que não têm glorificado a Deus, atitudes que ao invés de trazer a vitória, a colheita, o resultado, tem tardado, tem impedido com que o Senhor chegue até você e entregue essa promessa que há tantos anos Ele prometeu. Ele está esperando só uma atitude, Ele está querendo só um posicionamento seu de fé, de entrega, de confiança. Se você deseja receber essa oração, eu convido você a sair do seu lugar também e vir até aqui à frente. Nós vamos orar juntos com você. Enquanto isso, cantemos mais um pedaço dessa canção, porque Jesus não chega atrasado, Ele chega na hora certa.